pouco já entra. Já estamos aí, já estamos no ar. Vamos ver aqui como que nós estamos. Deixa eu dar uma atualizada aqui, meu amigo. Já estamos no ar, né? É isto aí. Legal. Olá, meus amigos e minhas amigas, seguidores do blog e do programa O Ponto da Política. Estamos iniciando mais um programa O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado do município de Pinhais, no estado do Paraná, direto para o Brasil e para o mundo. São 19h30. E este programa também é transmitido simultaneamente pela rádio FM Nova Pinhais, prefixo 87.9. Na pauta de hoje, nós vamos falar aí sobre alguns assuntos da Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República põe Lava Jato nas cordas. Ele contestou a Lava Jato ontem em uma live feita pelo grupo Prerrogativas, que eu já vou falar mais abaixo aqui. E rachadinhas ou rachadonas nas câmaras de vereadores, este vício que há muito tempo vem incomodando aí, né? Vem dando problema para vereadores aí, vereadoras também, né? E o espaço aqui é aberto e democrático. Participe com perguntas, observações, críticas civilizadas e sugestões. E para falar sobre esses assuntos, aqui, evidentemente, né, está lá o professor Marcelo Marcelino, que é cientista político, professor, pesquisador da Universidade Federal do Paraná, sociólogo, economista, né, diretamente de Curitiba. Daí, Marcelo Marcelino, tudo bem com você? Tudo tranquilo aí? Saudações aos nobres combatentes bravos do cotidiano. Agradeço mais uma vez, querido Chicão Somavila, pela participação nesse programa cada vez melhor, cada vez mais repleto de audiências diversas, e aos telenautas que nos acompanham todos os dias, né? No seu caso, e nós aqui nas quintas-feiras, semanalmente. Legal, bacana, muito obrigado pelas considerações aí. E para a gente esquentar os tamborins, como a gente sempre faz no início das lives, né? Eu vou provocar o meu entrevistado aqui, né? O professor Marcelo Marcelino, sobre uma situação. O ex-senador tucano Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo, que foi vice do Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, nas eleições presidenciais de 2014, agora é alvo de ação civil pública, onde estaria envolvido em propinas, em ter recebido propinas de R$500 mil pagas pela Odebrecht para financiar sua campanha ainda em 2010. Né? E, de acordo com a promotoria, o ex-senador tucano cometeu improbidade ao solicitar e receber as vantagens indevidas. Olha, ele pediu e recebeu, né? Enquanto era chefe da Casa Civil do governo de São Paulo. Imaginem, ele era chefe da Casa Civil no governo de São Paulo e já estava pedindo grana, né? Em troca, atuou em favor da empreiteira em ressarcimentos da rodovia Carvalho Pinto, em São Paulo. E lembrando, também eu lembro aqui, que o vício do Aécio nas eleições de 2014, esse senador Aloísio Nunes, ele foi integrante da luta armada contra a ditadura militar nos anos 60. Ele foi guerrilheiro também. Não vou aqui entrar no mérito se ele fez uma boa ação ou fez uma má ação, não vou entrar no mérito. Mas ele foi guerrilheiro também, durante a ditadura militar nos anos 60. E ele foi muito mais que isso. Ele foi um revolucionário que participou de numerosas ações armadas. Seu nome de guerra mais usado era Mateus. Olha só. Em 68, Aloísio esteve no assalto da Aliança Libertadora Nacional, que a Dilma também participava,
ao trem pagador Santos Jundiaí. Ele era motorista do veículo, né? E também no roubo de um carro pagador da Massey Ferguson. Então, e pensar que esse cidadão, o Marcelo Marcelino, teve participação ativa no golpe de 2016 e, como recompensa, ganhou o cargo de chanceler, ministro das Relações Exteriores, no governo golpista de Temer. O que você acha disso, Marcelo Marcelino? Meu nobre, como a gente, por um lado, fica satisfeito em colocar, de expor que a política brasileira ela é construída de forma histórica e verídica pelos fatos que se apresentam. Ao mesmo tempo, nos entristece que o Brasil continua mantendo os mesmos padrões tradicionais da política da longa duração. E da longa geração, por que não? Porque já que falamos de poder, temos que falar das famílias históricas, das genealogias, das questões culturais, socialmente construídas de longa data. Então, na verdade, é o seguinte, toda vez que a gente se reporta a fatos históricos, nós temos que analisar que esses processos estão em construção a todo momento. Vamos lembrar bem que muitos sujeitos antes considerados esquerdistas, até mesmo Carlos Lacerda, que flertou com o Partido Comunista lá atrás, nos anos 30, depois tornou-se um dos maiores reacionários e conservadores da República e contribuiu, inclusive, para o suicídio de Vargas em 54. E também teve uma atuação importante no golpe de Estado do Brasil, aquele primeiro do golpe civil empresarial militar de 64, foi governador do estado, antigo estado da Guanabara, que acabou 10 anos depois do começo da ditadura, em 74, 75, mas que, na verdade, ele mesmo, Carlos Lacerda, foi, de certa forma, não só difamado pelos militares, mas como teve que ser exilado do país porque ele foi perseguido, assim como Juscelino Kubitschek e tantos outros que não eram nem da esquerda revolucionária, mas eram adversários políticos importantes, inclusive da democracia constitucional brasileira, aquela mais formal institucional. Então vejam como os ventos, eles mudam também a rota das pessoas de acordo com os seus interesses privados e interesses de conjunto de pessoas que estão ao seu redor. O mesmo a gente pode falar da questão que envolve o nosso ministro das Relações Exteriores do Temer, do PSDB, o Aloysio Nunes, um quadro importantíssimo deste partido. Ele há muito tempo não pertence sequer, ele passa perto de uma ideologia social-democrata. Mesmo que o Partido da Social-Democracia Brasileira, essa sigla carregue esse nome. Mas vamos lembrar que o PSDB nasceu de uma dissidência do PMDB antigo, já lá atrás, antes mesmo da Constituição de 88, no processo da Constituinte. Então, na verdade, o Partido da Social-Democracia Brasileira nunca foi um partido da social-democracia, de fato. Era um partido também de direita, muito parecido com o MDB, depois PMDB da época, e que, na verdade, não tinha nenhum compromisso mais social, a não ser um liberalismo social muito em voga hoje nas políticas reformistas, e que, na verdade, se transfigurou porque a gente chama de neoliberalismo, muitos deles. Então, não me espanta os agentes ditos da esquerda, lá atrás, se posicionarem, inclusive, no espectro mais à direita, já agora digamos que, uns 20 anos para cá, mais nitidamente, né? Desde a entrada do século XXI, né? Eles tiveram uma preponderância maior e alguns já, antes da redemocratização, já demonstravam que não eram tão esquerdas assim, já eram mais social-democratas e depois liberais, como Fernando Henrique Cardoso, né? Que, na verdade, muita gente dizia que ele era um sujeito de esquerda, mas nunca foi. Ele foi sempre um sujeito social-liberal, ou liberal-social, que, na verdade, não teve compromisso algum com a esquerda mais revolucionária,
mas que, inclusive, foi considerado por alguns colegas um cara de esquerda erroneamente colocado desta forma. Então, não me espanta nada Aloysio Nunes e outros tantos serem até mais direitistas por já conhecer a esquerda do que os próprios sujeitos que sempre estiveram do lado da direita, digamos assim. Eu acho que essa questão que eu estou colocando agora talvez ajude a explicar para aquelas pessoas, os telenautas que nos assistem, que como a gente deve pensar a política, não como algo que seja realizável já de largada, mas é algo construído ao longo do tempo. E ele se constrói, se constitui num processo de longa duração, geralmente. Porque os agentes, os atores políticos e sociais, eles são construídos histórica e socialmente ao longo da história. E agora eles mostram muito bem quem são. E aí, por que o PSDB está sendo perseguido somente agora, em 2020, no bolsonarismo? Por que ele não foi autuado lá atrás, no mínimo há 10 anos lá atrás? Porque quando foi lançado a privataria tucana, em 2009, esses atores políticos já deveriam ter sido denunciados e colocados à prova para responderem judicialmente pelos seus crimes já desde muito tempo, desde a época do FHC, como o caso Banestado, por exemplo, que até hoje encoberto não apenas pelo PSDB, mas muita gente, inclusive, do PT. Por que isso acontece? Porque existe um conluio, existe uma realização em bloco entre a classe dominante, entre as elites políticas, que acaba caindo na velha e boa conciliação de sempre, nobre Chicão. Por isso que as coisas não aparecem, porque a justiça, ela não age de forma justa, ela age conforme aos interesses da classe dominante, com os interesses da burguesia, das elites políticas e jurídicas, de acordo com seus interesses naquele momento ou naquela situação eventual. Eu acho que essa minha colocação talvez explique a quem está nos ouvindo ou vendo que a política é algo móvel e que, na verdade, toda hora está sendo construída de acordo com interesses em jogo, uma disputa em jogo, uma correlação de forças, um cabo de guerra, onde existe sempre uma luta política em torno de algo a ser conquistado ou algo a ser guardado como um segredo chave no caso do Banestado, por exemplo. Perfeito, muito, muito legal, perfeita a sua explanação. Marcelino, deixa eu ver aqui, nós temos aqui o João Fulgêncio Neto, que eu entrevistei também, né, o João Fulgêncio, ontem, Márcia Alves também, Dulcinea Nascimento, obrigado pela presença de vocês aqui, deixa eu ver aqui, às vezes tem mais pessoas que participam e às vezes a gente não vê ou demora um pouco para chegar aqui até a gente, né? A curtida que a pessoa dá, enfim, o recado que ela passa, às vezes, por causa do delay. Isso acontece muito, né? E então, nós seguindo aqui na nossa... Deixa eu ver aqui, deixa eu acertar aqui. Seguindo no nosso trabalho aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui também, uma situação bastante delicada. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele resolveu peitar a poderosa Lava Jato, a Lava Jato que é a menina dos olhos da elite brasileira, né? Ele disse em uma entrevista com advogados do grupo Prerrogativa ontem, e do qual, desse grupo, Prerrogativa, fazem parte aí juristas, professores, advogados, pensadores e defensores críticos à operação e também que representam políticos e empresários alvos da força-tarefa. Ele insinuou que os procuradores de Curitiba, liderados por Deltan Dallagnol, possuem, abre aspas, uma caixa de segredos, fecha aspas, com dados de mais de
38 mil pessoas. Veja só, eles possuem uma caixa de segredos de 38 mil pessoas que estão sendo investigadas sem justificativas, insinuou o Procurador-Geral da República ontem, o procurador, aliás, que foi escolhido por Bolsonaro, foi indicado lá, fora da lista tríplice, o Bolsonaro escolheu esse procurador. Então, não tem nada de esquerda, aí também não, né, não vem ao caso aqui. E ele disse ainda que mais de 50 mil documentos foram mantidos em sigilo, sem mesmo que as corregedorias tomassem conhecimento. O grupo Prerrogativas, há mais de 6 anos, vem denunciando os excessos da Lava Jato. Veja só. Marcelo, o que dizer dessa decisão tomada por Augusto Aras em denunciar e contestar a operação mais famosa do Brasil, a Lava Jato? Teria alguma coisa a ver com proteção ao filho do presidente Flávio Bolsonaro ou não? Ou ele tá fazendo a coisa certa? Enfim, o que você teria a nos relatar sobre isso? Bem, essa tua questão é muito importante para entender o golpe de Estado no Brasil e o andamento daqui por diante, os encaminhamentos de como será essa transição da República Brasileira. Uma república, inclusive, que já vem sendo, infelizmente, corroída, né? Os mínimos alicerces que ela estava, de certa forma, alicerçada, essas bases estão totalmente corroídas a partir do golpe de Estado com maior intensidade no Brasil. Não que elas estivessem sempre amparadas em processos legais e processos não apenas normativos, de forma basilar, de forma democrática, porque nunca estiveram, de fato. A República Brasileira, a democracia brasileira sempre foi muito frágil. As pessoas que estudam política no Brasil, as pessoas que estudam sociologia política, compreendem isso muito bem. É muito claro que nós, aqui no Brasil, não temos uma república de fato. Temos uma república na aparência, mas a aparência, ela não reflete a essência da nossa dificuldade em construir os pilares sólidos, verdadeiramente sólidos, coesos, de uma república brasileira. Mesmo porque nós temos uma desigualdade atroz no Brasil. Chega a ser a segunda desigualdade maior do mundo, só perde para o Catar. Mas como o Catar é um país que tem a população menor que Curitiba, em região metropolitana, então não tem relevância. O que tem relevância, de fato, é o país Brasil, quinto maior país do mundo, em termos territoriais, quinto maior país do mundo em população, e um país riquíssimo em termos de recursos naturais e geopoliticamente estratégico para o resto da humanidade. Então, veja só, eu até quero fazer uma sugestão, nobre Chicão, aqui para os telenautas e para você, na sequência dos programas que virão pela frente. O meu sobrinho, Fernando Marcelino, hoje, ele defendeu a sua tese de doutorado lá na Sociologia com a tese relacionada ao Conselho Nacional de Justiça, aliás, aos tribunais que são tribunais de contas da União. Então, ele defendeu sua tese hoje, que ele demonstra as famílias históricas do poder e que sempre estiveram muito presentes durante gerações e ainda permanecem, com vários poderes perpassados em várias instituições. Então, o que vale lembrar é que no Brasil, infelizmente, a justiça não se faz justiça apenas pelo brilho dos homens, pelo gigantismo das pessoas, mas, de fato, pela sociedade no sentido geral. Como a sociedade não participa da política e do processo da transparência jurídica, não pode haver democracia num país desse. E o que está acontecendo na disputa entre o bolsonarismo, utilizando do Aras, contra o lavajatismo, em que Sérgio Moro tem um protagonismo muito grande ainda, mesmo saindo do governo, mesmo não sendo mais o poderoso justiceiro, o homem juiz da primeira instância de Curitiba, ele ainda utiliza a Lava Jato como um trampolim político, aguardando o próximo pleito eleitoral para 2022, meu nobre Chicão.
Então, atingir o lavajatismo é fazer com que Sérgio Moro, Dallagnol e toda a sua turma percam força e preponderância política sendo desmascarada. Outra coisa importante também, querido Chicão, que as pessoas muitas vezes passam despercebido nas análises, é entender que muita gente, inclusive da atual situação do Centrão, também está sendo investigada pelo lavajatismo ou já foi e está sendo certamente escondido por enquanto. Então, o que alguns deputados das elites políticas querem? Abafar a Operação Lava Jato, seja parou bem ou parou mal. Então, muito que está acontecendo também é para escamotear, esconder as investigações do lavajatismo contra tudo que está aí agora no Centrão, no Congresso e na própria Justiça brasileira. Porque tem muita gente pendurada em dossiê, muita gente pendurada em investigação, e a Lava Jato esconde essas investigações de muita gente, inclusive da situação do governo. Então, tem que esconder tudo isso daí. Mas, ao mesmo tempo, é importante colocar essa disputa política à tona para as pessoas perceberem que não é uma questão de justiça. Marcelo, é uma questão política, nobre Chicão e telenautas. Política. Uma pergunta. Quando você falou que a Lava Jato esconde esses nomes, o que você quer dizer com isso? Ela esconde por quê? Porque ela quer ameaçar esses deputados, esses parlamentares que podem ser denunciados? Explica isso para nós, por favor. Na verdade, é o seguinte, a Lava Jato ainda ela carrega consigo própria um trunfo nas mãos, né? Ela tem muita coisa a revelar sobre muita gente que está sendo investigada, mesmo sendo, aspas, um aliado ou já foi um aliado político, dependendo da situação e da ocasião. E agora é importante que se tenha na mão, que se concentre nas mãos da Procuradoria-Geral da República, todas as informações relacionadas não apenas aos adversários políticos, mas também aos aliados. Porque agora, com essa informação mais assegurada nas mãos, essa informação que eu digo assim, esse conjunto de informações mais assegurada nas mãos da Procuradoria-Geral da União, eles podem manipular, eles podem utilizar isso da forma como bem entenderem, sem precisarem requisitar o lavajatismo de Curitiba, a República de Curitiba. E, ao mesmo tempo, conseguir enfraquecer, fragilizar a Lava Jato. Possivelmente, Deltan Dallagnol não terá força daqui para frente para continuar à frente da Operação Lava Jato. Ele está sendo atacado, assim como toda a turma de Curitiba está sendo atacada, com a CPI que está sendo lançada, e aí provavelmente eles vão cada vez mais perder preponderância política. E aí, meu amigo, não que seja uma coisa exatamente boa para a sociedade, mas ela é importante à medida que coloca isso de forma explícita, que não se trata de justiça, se trata de interesses políticos de um lado e de outro. Então, veja só, se a Lava Jato nasceu a partir da construção de toda uma engrenagem de manipulações para prender os inimigos políticos, ao mesmo tempo, a Procuradoria-Geral da União não quer requisitar os documentos da Lava Jato porque quer fazer justiça, quer fazer a coisa certa que deveria ser feita, mas sim utilizar também como instrumento político manipulador e estratégico de dominação política. Então, é um processo bastante interessante para o analista político ou sociólogo político perceber que a justiça é algo apenas utilizado como um verniz para legitimar ações políticas na verdade. Então, aproveitando aí um parênteses, por favor, a CPI da Lava Jato, ela já está pronta, entregue nas mãos do presidente da Câmara Federal, que é o Rodrigo Maia, com 176 assinaturas, e era necessário apenas 171 ou 172, uma coisa assim. Então, depende agora só do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, né, do Rio de Janeiro, botar para funcionar essa CPI, né? Você acha que
que é possível, que é passível que isso venha a acontecer, que essa CPI aconteça de fato? Muito provável, nobre Chicão e telenautas, que Rodrigo Maia ele dê a canetada final para o início da CPI. E só pelo início da CPI já é, digamos assim, o primeiro passo suficiente para enfraquecer muito a Lava Jato. Porque a partir da abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, todos os documentos que serão exigidos daqui para frente terão que ser entregues aos congressistas e a uma gama de investigadores que vão, de certa forma, desnudar, colocar tudo isso de uma forma clara para que não a sociedade veja, porque para a sociedade não existe essa transparência, mas sim para os interessados em que essa CPI ocorra e ela construa uma narrativa contra a Lava Jato, inclusive, para desmantelar a estrutura político-jurídica de Curitiba e, ao mesmo tempo, legitimar as suas ações. Provavelmente, a Lava Jato, ela daqui para frente, até o final do ano, ela será desmantelada e Rodrigo Maia dará o aval para isso, muito provavelmente. Seria muito difícil um prognóstico diferente desse. Possivelmente, essa caneta já esteja na mão do Rodrigo Maia a partir de agora. Perfeito, perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que estão, o que está acontecendo por aqui. Aí, pessoal, peço para vocês, se puderem, por favor, compartilhar aí a nossa live, né? Para que mais pessoas fiquem sabendo, fiquem conhecendo o nosso trabalho, né? Deixa eu ver aqui o Pedro Paulo. Boa noite, amigos. O Pedro Paulo, pré-candidato a vereador em Curitiba. Um grande abraço, Pedro Paulo. Muito obrigado por estar nos prestigiando aí, né? O Pedro Paulo também costuma fazer as suas lives também, né? E eu já participei, ele participou daqui também. Temos um bom relacionamento. Um grande abraço para você, Pedro Paulo. Deixa eu ver aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui também, eu já falei do Pedro Paulo, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui, tem que atualizar volta e meia para não deixar as pessoas de fora, né? As pessoas ficarem aí curtindo, né? Estamos aí com quase 300 pessoas alcançadas já, 14 compartilhamentos, a gente agradece muito a presença de cada um de vocês, né? E conta sempre com esse incentivo que vocês nos dão aí, ok? E vamos para frente aí, temos mais alguma coisa aqui, ó. Mais uma situação, ó, outra, né, que uma proposta de deixar os juízes inelegíveis por um certo tempo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, ministro Dias Toffoli, ontem, quarta-feira, ele pediu para que o Congresso aprove uma lei e que estabeleça a juízes e membros do Ministério Público um período de 8 anos fora de seus cargos antes de poderem disputar eleições, ou seja, a inelegibilidade dos juízes. Atualmente, a regra geral é de 6 meses de inegibilidade. Na Câmara, tramita um projeto de autoria do deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, da base do governo, ou do Centrão, que aumenta esse prazo para 6 anos. Talvez 8 anos seja muito, não sei, hoje o vice-presidente, Mourão, deu uma entrevista, isso é bobagem e tal. Talvez 8 anos seja muito, mas um pouco menos talvez seja o ideal. Mas eu pergunto para você, Marcelo, o que você acha da iniciativa do Toffoli? E o que teria motivado o presidente do STF a fazer um pedido desse para a Câmara? Olha, meu nobre Chicão, nós, como sociólogos políticos, nós temos uma forma de nos colocarmos, pelo menos na minha posição mais crítica, não posso falar pelos outros, evidentemente, mas a minha posição é muito crítica em relação a qualquer projeto de lei
que vai na direção de qualquer restrição nesse aspecto ou qualquer outro que denote uma inegibilidade ou uma dificuldade de acesso a pleitear quaisquer cargos que sejam. Porque, veja só, a democracia, nobre Chicão, ela não navega nesse sentido. Porque a maioria das pessoas, elas, na verdade, não são contempladas por leis como essa daí, seja a favor ou contra. Quer dizer, é algo assim que, veja só, você calar a boca de pessoas que trabalham como juízes, procuradores, promotores, na verdade, assim, é uma forma de dizer que a justiça está acima de tudo e que tem que ter uma isenção, que tem que ter uma imparcialidade. E, na verdade, é uma baita de uma hipocrisia, né, meu nobre? O Gilmar Mendes, apesar de eu não concordar na grande medida com o que ele diz, ou o seu posicionamento político, ele está participando de várias lives, está dando muita opinião, emitindo muita posição política em relação a várias coisas ultimamente. Já é sabido por todos. E eu acho que é legítimo as pessoas colocarem as suas opiniões para discussão, por que não? Mesmo sendo um juiz ou não, qualquer pessoa tem o direito de emitir opiniões e a democracia não pode ser barrada, não só pelas opiniões, mas como também o seu posicionamento. Eu acho que é muito pior, por exemplo, nobre Chicão, um sujeito do mercado financeiro, ele trabalhar no Banco Central e vice-versa e utilizar as informações capitalistas da economia política do mercado financeiro aos interesses privados. Eu acho que é muito mais grave do que concorrer às eleições, porque isso daí não é discutido na sociedade. Veja que essas leis, elas não são leis que auxiliem em nada a democracia, nobre Chicão. São apenas coisas superficiais, que não lidam com a essência dos problemas diários da população, da sociedade brasileira. O que para a sociedade brasileira isso importa? O que vai alterar? Eu acho que é o seguinte, o povo precisa de mais educação e mais politização. Independente se o sujeito vai concorrer daqui a 6 meses, 8 anos, 6 anos, isso, na verdade, não importa para a população, importa que a população seja informada. E com esses meios de comunicação deturpadores da imprensa golpista e corporativa de sempre, ele não informa o cidadão, ele, ao contrário, ele deforma o cidadão. O que faz, por exemplo, você, numa imprensa alternativa e progressista como essa, é, a partir das nossas falas, daquelas pessoas que você entrevista, colocar outro tipo de debate para a sociedade. Coisa que é diferente, por exemplo, de uma CNN, de uma Rede Globo, de uma Bandeirantes, por exemplo, que não pauta as grandes questões nacionais, como nós estamos fazendo aqui agora nesse momento, independente das opiniões. São posições importantes para pensar o mundo, para pensar a democracia, a justiça, a política. E eu acho o seguinte, essas leis, elas não vão de interesse não apenas da sociedade, como também é uma forma de barrar a democracia. Por que as pessoas não podem participar das eleições? Porque elas são juristas, juízes, procuradores, promotores. Eu acho que a lei, se a pessoa é, por exemplo, um padre, um pastor, ela pode participar da política estando no seu sermão diário ou semanal. Por que não participar da política? Por que os policiais não podem participar da política? As pessoas têm o direito de participar da política. Eu acho que a política tem que ser para todos. Mas tem uma coisa que tem que se falar, uma ressalva que tem que se fazer. Você tem que dar as mesmas condições para todos, e não apenas para uma meia dúzia. Aí sim, aí é o correto. Por que não fazem isso? Por que não dão uma voz para as pessoas comuns da sociedade? Aí é lógico que existe uma disparidade de armas e de forças aí. Então eu acho que essas coisas, elas devem ter uma preponderância muito maior do que trabalhar a questão de interesses específicos, se juízes podem utilizar da sua legitimidade, da sua moral cívica, para concorrer aos pleitos eleitorais, às disputas políticas. Pois eu acho que são leis que têm interesse em barrar certos indivíduos, certas pessoas que querem, de certa forma, se contrapor a algumas ideias, a algumas questões aí. Perfeito. E deixar um juiz, seja
ele, seja de direita, de esquerda, sei lá, seja qual for a ideologia política dele. Deixar 8 anos é alijar esse cidadão do processo eleitoral, não é verdade? E outra, você falou que você citou a imprensa aí, etc., como que ela age. Realmente, a grande imprensa, ela não age como esses canais alternativos. A grande imprensa, ela procura ensinar o que nós pensarmos, mas não como nós pensarmos, né? Quero que você pense nisso agora. Agora essa população aqui, eu quero que ela pense nisso, mas não vai ensinar como pensar naquilo, não é verdade? Exatamente. Na verdade, assim, o quanto tempo foi vendida a Operação Lava Jato, Nobre Chicão, como a salvação da lavoura, da justiça brasileira? Você veja agora, o pessoal da Lava Jato foi explicitado isso claramente, com ligações com o FBI dos Estados Unidos. Se fosse num país mais republicano, mais democrático, você já imaginou, Nobre Chicão, nos Estados Unidos, mesmo um país como esse, mais conservador, o pessoal da justiça ter relações com a Polícia Federal de outros países e abrir a caixa preta para esses países de fora, para o imperialismo, entregar toda a documentação, entregar todos os segredos que deveriam ser, na verdade, já muito explícitos para a sociedade, entregado em mão beijada para as investigações do FBI americano, do FBI nos Estados Unidos, ou da CIA. Isso, na verdade, é um escândalo, Nobre Chicão. Como pode? E ainda, em vez de mudar esse direcionamento de como fazer justiça, você quer barrar a democracia, que os procuradores, juízes, independente se eu gostar ou não das figuras, não tenham direito a concorrer às eleições. Por que não? Agora, o acesso a todos, aí isso que eu quero ver. Essa é a verdadeira democracia, você dar acesso a todos, com igualdade de condições. Não colocar leis para restringir A, B ou C a concorrer às eleições por um determinado tempo. Isso daí não ajuda absolutamente nada a democracia. Perfeito. Deixa eu ver aqui, quem mais aqui que está conosco? Pedro Paulo falei, aqui o Adriano Alves, boa noite, Chicão e Marcelo, vereador lá de Joaquim Nabuco. Ótimo debate, diz ele aqui. Muito obrigado pela presença aí, meu amigo. Então, Marcelo, agora um assunto também, um assunto que deu o que falar essa semana aí. Até teve um deputado que compartilhou uma matéria aí do governo do Paraná e tal, e levou pau pra caramba em relação à vacina chinesa. O governo do Paraná anunciou que está fazendo aí um acordo, né, com o laboratório Sinopharm, parece, para testar a produção da vacina contra o coronavírus desenvolvida por quem? Pela estatal chinesa. Segundo o estado do Paraná, a expectativa é que o processo possa começar até o final de agosto, né? E o estado do Paraná será incluído na terceira fase dos testes. Veja que a importância disso. Os Emirados Árabes são, por enquanto, o único país a receber a vacina. Olha só, por enquanto, só os Emirados Árabes. Deve ter dado uma grana danada, não sei. De acordo com o laboratório, os processos iniciais tiveram 100% de sucesso. Nas redes sociais rolam ataques à vacina chinesa. Eu estava observando aí ataques com alegações que é comunista, de país comunista, que contém elementos de fetos abortados. Até numa das postagens aí, que eu li no Facebook, eu não me lembro o nome da pessoa e tudo, uma pessoa chegou a postar isso, eu não acredito, sabe? Falou assim, eu estou com o coronavírus e não aceito tomar a vacina. Olha, foi uma declaração boba por duas situações. Primeiro, quem está com o coronavírus, eu acho que não depende mais da vacina, e sim de tratamento, quem está com a Covid. E segundo,
que eu não tomo a vacina porque não sei o quê, porque é comunista. Pô, diz o ditado antigo já, e é um ditado chinês que diz que não importa a cor do rato, não importa a cor do gato. Não importa a cor do gato, importa que ele mate o rato, né? Então, eu peço para você, de onde, Marcelo, de onde essas pessoas retiram essas receitas, essas ideias, essas receitas, entre aspas? Seriam, talvez, dos famosos algoritmos que perseguem as pessoas? Como é que você analisaria uma situação dessa? Os caras condenando uma vacina por ela ser chinesa. Então, a russa também. Ah, só vai valer a que tiver nos Estados Unidos ou em Oxford, né? ou também na Inglaterra. Como é que você vê esses ataques à vacina chinesa? Bem, meu querido e caros telenautas, vejam que a vacina agora contra a Covid-19, contra o coronavírus, ela está refletindo a disputa geopolítica, a guerra híbrida que nós estamos claramente experimentando. De um lado, infelizmente, experimentando, e de outro lado, importante experimentarmos para compreendermos que o mundo não tem apenas uma direção, um caminho, um sentido. Agora, as pessoas estão sendo manipuladas, nobre Chicão. Elas estão comprando uma narrativa da guerra híbrida a partir da versão dos Estados Unidos da América. Elas estão comprando uma narrativa do lado da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que o imperialismo estadunidense comanda. Então, na verdade, essa questão que envolve a vacina, ela desponta muito claramente a disputa geopolítica entre Estados Unidos e seu bloco, que compreende Inglaterra e outros consortes, e de outro, a Eurásia, capitaneada pela Rússia e pela China. E aí a gente tem um confronto, uma batalha, não apenas entre ideias diferentes, mas também entre a política e a economia desses países, ou entre esses países. O que eu falei agora há pouco, Chicão, é claro, né? O que falta ao povo, no geral, é a informação de qualidade. Se nós tivéssemos educação e meios de comunicação decentes, nobre Chicão, nós não estaríamos nessa condição pavorosa de 2020. Parece que nós estamos na Idade Média. Parece que nós retrocedemos mais de 500 anos. Então, veja só o que fazem essas pessoas que organizam esses blocos de robôs e espalham fake news e factoides pela internet, onde as pessoas são manipuladas a ponto delas irem contrárias à sua própria vida, ao interesse dos seus familiares e outras pessoas próximas para, de certa forma, contrapor-se às ideias do chamado inimigo que eles inventaram. Eles inventaram um falso inimigo, Chicão. Não existe isso. E veja só, a Rússia está anunciando que em agosto, agora em agosto, já começa, dia 10, a fabricar vacina para distribuir em outubro já. Então, não é só a China. A Rússia, inclusive, agora deu um passo à frente, dizendo que vai começar a produzir a vacina a partir de 10 de agosto. E para começar a distribuí-la em outubro, antes mesmo da chinesa. Hoje, os Estados Unidos, hoje ou ontem, mais precisamente, os Estados Unidos anunciou que vai colocar uma vacina já em teste, Chicão, percebendo que Rússia e China estão na vanguarda. E essa vacina americana, sim, ela é muito suspeita, Chicão, porque ela está atravessando, segundo os próprios laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos, está atravessando etapas que não poderia atravessar de forma alguma. E eles estão fazendo isso, os governantes políticos mais, digamos, audaciosos e inescrupulosos pelo poder, como Donald Trump, estão impondo que essa vacina que mal foi experimentada nos Estados Unidos seja colocada para a população agora em agosto. Veja só o que está acontecendo no mundo. Essa guerra híbrida, essa disputa geopolítica está atingindo mentes, corações
Isso significa ideologia, política, economia, cultura, de uma forma que jamais aconteceu em tempos anteriores. Mesmo porque nos tempos anteriores nós não tínhamos um aparato informacional e comunicacional como nós temos hoje, com Google, Facebook, Instagram, internet, Twitter, blog, etc. Nós não temos. Temos agora, mas não tivemos, aliás. E aí nós todos estamos reféns justamente da ausência da educação. Nós, enquanto sociedade, ainda mais no Brasil, os países periféricos e subdesenvolvidos. Nós somos privilegiados, Chicão. Nós e alguns telenautas aqui somos privilegiados porque nós conseguimos entender que a educação é formada a partir do conhecimento, da crítica, da reflexão, da construção do conhecimento. A maioria das pessoas não consegue construir conhecimento porque eles pegam qualquer notícia sem filtro algum, e espalham e reproduzem. E isso está acontecendo para, inclusive, o mal das próprias pessoas e da sua comunidade. E isso é impressionante. É isso o grande paradoxo do século XXI. Ter tanta informação, mas não conseguir filtrar essa informação que a gente tem. Perfeito, perfeito. Quero dar um abraço aqui para o Danilo Souza também, que está nos acompanhando aí. Obrigado pela presença, né? E nós temos agora mais um assunto aqui, que é passando aqui aqui para o Brasil mesmo, as coisas mais comuns que acontecem, acontece na Câmara Federal, talvez, agora nas Assembleias Legislativas, mas principalmente nas câmaras de vereadores. As rachadinhas, o caso das rachadinhas. O que é a rachadinha? Rachadinha é quando um determinado político se apropria, né? Se apropria de parte do salário dos seus servidores, de algum de seus servidores, servidora, né? Mas também pode ser rachadona, dependendo o valor, né? E o Ministério Público do Paraná, ele está na cola dos rachadores, vamos dizer assim, né? Das rachadinhas, dos rachadores. Aqui, nós vamos rachar aqui, você vai receber tanto, mas tanto por cento você vai me devolver. Diz lá o parlamentar, o vereador, o deputado, enfim, diz lá o político, você vai trabalhar comigo, você vai ganhar tantos mil, mas tantos mil você tem que passar para mim. Aí o cara aceita, tá precisando de emprego, etc, e tal, e aceita. Né? Então, o Ministério Público está na cola dos rachadores e ele poderá ir além do caso das rachadinhas da vereadora do PSD de Curitiba, que está presa, inclusive, a Fabiane Rosa, né? Fabiane Rosa. E talvez o Ministério Público possa encontrar um esquema ainda maior, as suspeitas, né? Envolvendo a compra de votos na Câmara Municipal de Curitiba. Pode ser que ele, se ele for atrás, pode ser que ele, né? E tendo o Executivo como protagonista e o Legislativo como alvo. Então, e o pivô central de toda a trama, a vereadora Fabiane Rosa, presa na segunda-feira pelo GAECO, contemplada com um cargo para o marido no dia da votação do auxílio aos empresários do transporte coletivo, de até 200 milhões. Né? Ela está numa cela na penitenciária, menos até hoje à tarde, quando eu peguei, ela estava na penitenciária, numa cela penitenciária feminina em Piraquara. Não sei se continua lá ou não. Então, eu pergunto para você, a prática desse tipo de corrupção é antiga. O que você teria a dizer para nós sobre isso, sobre essa rachadinha que, aliás, envolve até o filho do presidente da República lá no Rio de Janeiro, que é o Flávio Bolsonaro, que está respondendo o processo. Esse crime, esse crime que vem, esse vício que vem nas câmaras, enfim, nos legislativos da rachadinha, o que você teria a dizer, Marcelo? Olha, meus nobres, o seguinte, o bom da sociologia política, ao contrário do jornalismo tradicional, do qual você não faz parte, você não se filia, porque você é uma pessoa que coloca as questões para discussão,
acontece o seguinte, para a gente isso é muito claro. Mensalão, rachadinha, isso daí é um processo histórico no Brasil, e não só no Brasil. No resto do mundo também é. Só que no caso brasileiro, nós temos as nossas especificidades, nossas particularidades. Não que os outros países, mesmo aqueles chamados desenvolvidos, não façam isso. Só que lá existem outros mecanismos de controle, ou mais eficientes, no mínimo falando, que impedem certos exageros. Mas no Brasil, esse mecanismo clientelístico, porque na verdade isso já está colocado de forma, na literatura, muito corrente, né? José Murilo de Carvalho já falava sobre isso, como é que isso era realizado no século XIX. O coronelismo, o clientelismo, o mandonismo, o patrimonialismo, todos os conceitos sociológicos e políticos contribuem para a gente pensar como são organizadas as formas de interação entre os agentes políticos, seja na Câmara dos Vereadores, nas assembleias legislativas espalhadas pelo Brasil, no Congresso Nacional. Agora, a pergunta que cabe para a gente refletir é a seguinte: por que só ela está presa? Ou porque ela exagerou, ou porque ela, de certa forma, fez isso de uma maneira muito clara, não tão escondida? Porque, na verdade, essa questão do transporte coletivo, por exemplo, nobre Chicão, tem gente que é profissional na Câmara dos Vereadores, que não cabe citar aqui no momento, que faz isso há décadas. E é conhecidíssimo por fazer isso. E ninguém fala nada, ninguém sequer cogita investigar. Agora, a pergunta que a gente deve fazer: por que ela, né? Porque ela saiu fora dos trâmites informais das negociações, porque ela ultrapassou certos limites que não eram para ser ultrapassados. O que aconteceu? Porque dá a impressão que ela é uma exceção falando desta forma, né? Quer dizer, por que ela foi pega? Por que alguns parlamentares perdem seu mandato e são presos e outros não? Na verdade, isso daí, gente, não é questão da justiça. A gente tem que entender muito bem isso daí. Isso é uma questão de utilizar a justiça como camuflagem a interesses políticos. Porque a justiça, ela não existe sem a política. Porque a justiça é um componente da política. Enquanto a sociedade não perceber isso daí, ela não vai compreender como os mecanismos de poder eles se constroem, eles se moldam ao longo do tempo. É a mesma coisa a economia. Como separar o administrador do político? Como separar a economia da política, da justiça? São coisas integradas dentro do sistema capitalista e até mesmo em alguns países comunistas, que um processo de hierarquia social, de distinção de poderes, de toda uma estratégia e regras do jogo que tem que ser seguidas. Ela não seguiu uma regra do jogo informal, que não está na lei, evidentemente. E aí, por isso, ela foi pega. Não que ela deva não ser condenada, se for o caso, não ser investigada. Não se trata disso. Se trata da gente questionar, em que pese a nossa compreensão sobre o mundo, sobre os mecanismos da política, por que não compreender esse processo de forma crítica, muito além das aparências? O que nós estamos propondo aqui, nesse programa, é colocar essa abordagem de forma reflexiva, de forma crítica, a construir uma alternativa de pensamento que não seja a dos programas policialescos de sempre, ou dos programas de jornais costumeiros, que colocam os bons e os maus, acertou e errou, aquelas velhas dicotomias, o maniqueísmo de sempre, o pensamento binário. Aqui a gente não faz isso. Aqui a gente coloca para criticar e pensar. Por que esses mecanismos eles não são pegos costumeiramente e só apenas alguns desses indivíduos são presos, condenados, investigados? O que acontece aí nesse processo que não está claro pela justiça dita formal e republicana? Perfeito, Marcelo Marcelino, professor Marcelo Marcelino. E nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero dar um abraço aqui para o Márcio Laux, que está nos acompanhando, a Márcia Alves, a Dulceneia Nascimento também. Nós estamos chegando ao final do programa e deixo aí um
uns minutos para você fazer as suas despedidas, enfim. Foi muito legal o bate-papo, muito esclarecedor, né? Bem, mais uma vez agradeço ao nobre amigo Chicão Somavila. Eu, sinceramente, aguardo que cada vez mais esse seu programa ele floresça, ele continue prosperando e que seja sempre uma plataforma alternativa ao modus operandi de se fazer jornalismo nas empresas ditas de jornais, mas que, na verdade, são empresas publicitárias, empresas de propaganda a serviço dos negócios, a serviços mercantis, e que utilizam o jornalismo como uma fachada, muito geralmente, para os seus negócios capitalistas. E aí, ao contrário, o Chicão vem com uma alternativa diferente. Vem para fazer pensar, refletir, criticar, né? Vir com uma abordagem diversificada, trazendo pessoas da cultura, pessoas da sociologia política, da economia, do direito, candidatos a pleitos eleitorais, que eu já vi bastante nesse programa, pessoas ligadas à justiça. Então, eu acho que esse programa ele tem tudo para continuar dando muito certo e colhendo muitos frutos. E agradeço mais uma vez por participar dessa nossa discussão costumeira de todas as quintas-feiras e, de certa forma, ansioso para que daqui a próxima semana a gente possa partilhar de novos conhecimentos e abordagens distintas. Um grande abraço, sucesso e até o nosso próximo encontro. Legal, lembrando que amanhã vou entrevistar o Dedé Soares, comunicador e uma pessoa do reggae, lá do litoral, amanhã. Um grande abraço para você, Marcelo Marcelino, muito obrigado, agradeço sempre essa parceria muito legal, muito bacana, e agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora. Um grande abraço e até amanhã.